É preciso haver mudanças e mudanças bem radicais. As mudanças radicais que nós estamos aqui citando é justamente a retirada de todos os políticos que nós encontramos no Congresso Nacional e fazer com que possa valer os estados, que os estados possam ser dependentes, que os estados possam produzir para o próprio estado, que os estados possam ter uma política que possa resolver os seus problemas de colhimento de impostos. O estadamento ele não pode de forma nenhuma estrangular o cidadão. Não pode de maneira nenhuma. Temos que reaver o poder do comércio livre. Temos que reaver o liberalismo. Temos que reaver a liberdade. Não pode haver comportamentos como esse que nós estamos vendo no Brasil e que assistimos com uma falsa ou com um comportamento que não sai de cada um de nós brasileiros, mas comportamentos que nós aceitamos desses políticos ou dessas figurinhas peçonhentas que assumem o poder e que manipulam os meios para que possam nos alcançar. Você não pode, de forma nenhuma, se sentir manipulado, se sentir enganado, que passar os 4 anos você vê que sua vida não mudou. Ah, mas não mudou, não foi por via do esforço, porque não houve esforço por parte do indivíduo. Não, nós somos uma camada, nós temos contrato social. Nós nos reconhecemos como cidadão quando nós temos uma carteira, quando nós temos uma identidade, quando nós temos um CPF. Isso é quase um contrato do Estado que nós criamos, que dá condições de nos reconhecer como parte, não de uma sociedade, mas parte de uma estrutura que forma uma sociedade. E isso faz com que sejamos nós responsáveis pelos atos ou pela construção daquilo que nós estamos vendo que não está trazendo resultado nenhum. O político que hoje nós estamos assistindo, a cada dia está engordando porque encontramos comportamentos partidários ou o multipartidarismo, que é um crime para uma sociedade. E isso nós estamos vendo, isso é praticamente uma obrigação. Então, dentro de uma sociedade ou dentro de um país, que hoje nós encontramos a maioria das pessoas falando sobre soberania, não pode haver de forma nenhuma mazelas, empobrecimento de pessoas ou de compatriotas, de pessoas que se encontram na rua, que com zero valor, que não tem mais valor. Nós encontramos porque é necessário que um Estado ou o que nós criamos como representantes possam essas pessoas se voltar com verbas que não pertencem a nenhum deles, não pertence a nenhuma esfera do poder. Não é possível que num país onde um salário não passa ou passa de 1.000 e poucos reais, não chega a 2.000 reais, encontramos pessoas ganhando 600 mil. Então é preciso fazer uma reforma não só tributária, mas uma reforma política que possa conduzir a esse país ou trazer esse país para as rédeas, para dentro de uma regra de sobrevivência, dentro da realidade, onde todos nós podemos observar que a nossa realidade não é simplesmente pagarmos esses absurdos, seja lá a quem for. Ah, mas eu sou juiz, eu tenho direito. Não! O seu dinheiro, o dinheiro do juiz, o dinheiro do ministro, o dinheiro dos deputados, o dinheiro dos ministros de estrutura do Estado, esse dinheiro sai do contribuinte, sai de cada um de nós. Tinha que ser prestado
a risca e a ponta de lápis. Nós estamos sempre escolhendo pessoas incompetentes. Há uma organização política ao qual só assume cargos políticos pessoas incompetentes, sem um conhecimento profundo daquilo ao qual ele é indicado. Conta isso, conta e reforça o que estou falando como ministro da Fazenda, que não é economista, e bravamente teve a coragem de dizer que só fez um curso 2 meses. E nós permitimos isso, esse congresso imundo aceitou isso. Estamos assistindo pastas só aumento, sem que haja um controle de gasto, sem que haja um controle do investimento, sem que haja um controle daquilo que é produzido por pessoas que ganham menos de R$2.000. O que mais estamos, aliás, me desculpe, o que mais eles se alegram é porque você não se interessa sequer em saber para onde está indo o seu dinheiro. São obras inacabadas, obras feitas no meio do mato. São condições que é absurdamente inaceitável esse tipo de comportamento. Obras que custou bilhões, que poderiam ser simplesmente feitas por milhões. Nós temos refinarias que custou algo astronômico. Nós aceitamos isso. Como podemos dizer que somos responsáveis por uma formação ou que o poder emana se nós sequer sabemos ter o controle de controlar tantos bárbaros que se encontram neste poder? Senadores, deputados que nascem, envelhecem e passam o poder para o filho e todos votam porque esses canalhas simplesmente apontam ou simplesmente adotam e as pessoas simplesmente votam como se fossem bichinhos de estimações desses canalhas que se encontram no poder. Diz todos nós somos livres. Estão sempre dando uma banana para vocês. Sempre fazendo o que é horrível. Sempre roubando. Sempre enganando. Quando desviam dinheiro de um posto de saúde. Quando desviam dinheiro do INSS. Isso é crime. Milhares de pessoas estão sendo mortas. Sem remédio. Sem sequer um atendimento justo. Todos nós estamos calados. Todos nós. Sem exceção. Estamos vendo direita e esquerda, tudo uma porcaria, tudo um lixo, não resolve nada. Caminhadas para quê? Respeita o comportamento, mostra uma altivez de pessoas que participaram, desperta comportamentos, mas não é patriótico, é político. Você tem que despertar, é o desejo de ser político cidadão, o desejo de você ter a força para poder mudar o que você o que precisa ser mudado. Nós estamos assistindo diversas pessoas fazerem miséria na vida das pessoas. Nós estamos assistindo pessoas sem um grau de caráter ou sem caráter nenhum assumir poderes que escravizam o povo. Estamos todos nós aceitamos. Não, eu não discuto política nem futebol. Seu tolo. Nós estamos vivendo um estado, uma transição de estado de exceção. E acreditamos naqueles imbecis que, de uma forma, porque não é possível com uma mente tão estúpida possa fazer com que milhares de pessoas possam acreditar. Fazer com que você acredite. Às vezes você é um engenheiro, um advogado, um médico. Você acredita na conversa de um tolo. De uma pessoa sem o menor esclarecimento. Só com a ideia de destruir, de roubar e matar você. E você diz, não, nós somos brasileiros. Você, tanto eu quanto alguns, precisa se reencontrar como nação.
Precisamos fazer que o Estado seja livre. Precisamos fazer com que as coisas funcionem. Nossa Constituição, ela é laço. Ela é prisão, é uma prisão. Nós votamos obrigado. Nós escolhemos porque somos obrigados. Nós escolhemos porque nós não escolhemos por si, mas nós escolhemos porque foram apresentados a cada um de nós. E aceitamos o engodo de dizermos, não, isso passa. Não é possível que isso esteja acontecendo. Não é possível. A gente está vendo, de grosso modo, o Senado Federal comportar-se como se estivéssemos vivendo no país da Alice. Como se nada estivesse acontecendo. Está tudo normal. Pessoas de forma jeguiana aceitando comportamento completamente distorcido dentro da mágica jurídica, destruição de vidas, pessoas morrendo, ninguém faz nada. Estamos assistindo. A República, nós nunca tivemos esse tipo de comportamento. Será possível fazer isso? Perdemos. Tudo isso aqui foi destruído, acabou. Nós estamos só na casca. Estamos vivendo um governo de transição. É preciso criarmos o Estado livre do governo federal. Os estados passam a ser simplesmente órgão da federação, mas não estão subordinados diretamente ao governo federal. Mas cumprem com suas obrigações de colhimento de impostos, fazem com que o país possa desenvolver, mas não que possa submeter-se a capricho de pessoas completamente incompetentes, pessoas completamente fora de qualquer padrão de raciocínio que possa conduzir a lógica da inteligência e do comportamento à produção. Não temos, e nós aceitamos isso. É isso que nós temos. Somos obrigados. Se você não votar, seu título pode ser cancelado, você não pode fazer concurso público, você não pode tirar um passaporte. O que é isso? Democracia? Isso é democracia? Você, livre e com uma consciência de cidadão político, é evidente que você vai decidir os rumos do seu país. Aí você vai ter soberania, cidadania, você vai ter dignidade, pessoa humana, você vai ter tudo isso porque você faz parte dessa estrutura. Pois nós, quando falamos sobre pluralidade política, praticamente estamos sendo obrigados a viver sobre uma divisão, o que nós avançamos tanto que hoje é quase impossível fazer com que haja um país ou uma soberania. Quase impossível, mas usam isso, e como nós sabemos que ainda há resta um fio ou um fio de pessoas com um comportamento que é o reestruturar, ou com condição de reestruturar isso que nós estamos vendo de república e de democracia. Então, alguns acreditam que é possível, mas não é possível quando nós encontramos uma massa subordinada a esse comportamento irracional e que aceita. Nós estamos vendo a mídia trabalhar, nós estamos vendo canais de pessoas cúmplices ou comprometidas
a essa fala ridícula, esse comportamento esdrúxulo que nós estamos vendo no Brasil. Nós estamos vendo homens extremamente inteligentes que cursaram suas faculdades, tiveram seus diplomas e submetem simplesmente ao raciocínio ilógico impróprio da própria condição do entendimento da sobrevivência. Não tem, é só destruição. Nós estamos assistindo pessoas como uma pessoa que se diz, eu tenho um nível superior, e submeter-se a esse comportamento de desvio de dinheiro de INSS, como grandes empresários que tiveram no Lava Jato. O poste aqui está mijando no cachorro. Os irmãos Batista, que foram delatores. Olha que tá esses homens. Ainda estão discutindo assuntos que vai conduzir o Brasil ou caminhar o Brasil sobre a batuta de um comportamento completamente errôneo que está conduzindo a todos e a tudo que possa encontrar pela frente ser destruído. É isso que nós estamos vendo. Tudo isso por um simples fato. Simples fato. Eu não discuto política. É evidente que as pessoas chegam a um grau de submeter, e quando você submete, você ganha um grau de entendimento, que é a voz do engano dessas pessoas. É evidente que você em si, você não tem entendimento. Você discute assuntos. Hoje nós estamos vivendo sobre uma redoma de comportamentos, tanto político, e que esse comportamento político hoje é para defender as ações, mas também não tem nenhum que possa destruir as ações. Simplesmente estão sentindo efeito, estão levando as queixas a um povo sofrido, a um povo miserável, que prefere um final de semana, um bar e danças, do que se preocupar com sua liberdade. Sua liberdade está saindo pelos dedos, meu caro. Sua liberdade está saindo pelos dedos. Você já está aceitando ficar calado. Assim como o Senado. Isso é que nós, brasileiros, nós temos que observar. É isso que nós temos que observar. Que grau de entendimento você tem? Quando você discute, você discute sobre fonte para ter resposta? Ou você discute simplesmente as falas de políticos? Você discute fala de político. Esquece completamente que você, quando você discute fala de político, você coloca um tampão sobre a fonte, sobre aquilo que você poderia despertar para ter a disposição de fazer as mudanças necessárias, tomar o poder político para si através do Estado de Direito. Fazer com que o Brasil tivesse essa mudança, mas precisa haver uma liberdade em todos os aspectos, para que possam as pessoas serem assistidas, para que possam as pessoas serem elas atendidas, para que possa despertar um comportamento político e que possa fazer com que assuntos ou comportamento ou ações dessas pessoas que se encontram no Congresso Nacional não possam fazer efeito completamente em você. Porque você vai ter um Estado que está à sua disposição. Lutar para que ações negativas que possam trazer prejuízo para o Estado não possam ser aplicadas. Não importa. Não importa. Mas é isso que nós precisamos. E para que isso possa acontecer, é preciso que nós venhamos construir homens que estejam dispostos a ter ou fazer o liberalismo nesse estado de exceção que nós estamos vendo hoje do Brasil. Começando
pela a política econômica, começando pela educação, começando pela segurança, pela saúde. Algo que possa fazer com que o Estado da República ou da Federação possa esse ficar completamente dependente de qualquer investida que possa prejudicar o Estado. Precisamos fazer, e começa quando o cidadão começa a se livrar, começa a ficar livre. E ficar livre não é você fazer anarquia, não. Ficar livre é você se posicionar, e isso está errado, nós temos que nos livrar disso aqui. Isso é ser livre, isso é fazer um Estado livre, para que nós venhamos ter um Brasil. Porque se continuarmos assim, os países, vamos dizer assim, os estados que produzem mais, vai sustentar os estados que menos produzem. E a real situação, como está havendo a falta de entendimento político e de administrativo desse governo que aí se encontra, não tem a menor capacidade de atender nada e nem a ninguém, a não ser manter a máquina para fazer a transição governamental de regime para um estado de exceção. E nós já estamos vendo isso. E não conseguiram, nem esses que se dizem de direito conseguiram mudar uma linha do comportamento político que está ocorrendo hoje no Brasil. É esse o risco que nós corremos quando falamos, não discuto política, religião ou futebol. Eu quero é ver você numa igreja, eu quero é ver você ir no campo de futebol no estado de exceção. Eu quero é ver você ir, porque você não vai ter nem estádio, quanto mais igreja. E nós, devagarinho, estamos ouvindo algumas pessoas dizerem, vamos para ter pastores, nós já ouvimos isso. Você que faz parte, entre aspas, que fazem, não, nós estamos aqui para defender, vocês estão defendendo nada, nem ninguém. Vocês estão comendo da mesma lavagem que os políticos que se encontram no Congresso Nacional estão. Vocês estão mentindo também para essas pessoas. Não fazendo nada. Só se reúne quando a coisa chega no bolso. Aí todo mundo vira igual vespa. Isso nós temos que mudar. E temos que começar. E começa com a razoabilidade da compreensão humana. Aquilo que você compreende, aquilo que está à sua volta. Isso aqui está errado. Olha, eu estou descalço, isso aqui está cheio de pedra. Não, vamos ter que tirar essas pedras. Coisa simples. E é isso que precisamos fazer com mudança. Nós estamos anos de eleição. Observe, não vote nesses políticos que aí se encontram. Não vote. Não vote. Nenhum deles. Porque são 4 anos que nós estamos assistindo essas pessoas fazerem vista grossa das mazelas que nós estamos vendo acontecer. E ninguém pode fazer nada, a não ser você, que é o cidadão político e precisa de consciência para poder fazer as mudanças necessárias, não desses que aí se encontram. Um abraço, até mais.